agradecer o fato de a gente poder conversar um pouco sobre o avanço da pandemia no interior. Nós temos acompanhado os dados nos últimos 30 dias, né, de que forma se deu esse avanço no interior do estado, e daí muita gente às vezes acha que nós não temos tido número de casos assim como tem tido na Grande São Paulo e na capital, mas na realidade, para se ter uma ideia, o crescimento dentro do período entre 15 de abril e 30 de abril foi de 152%, um crescimento médio dentro disso. Se a gente considerar os óbitos, quase 200% de crescimento. Como a gente sabe que é uma PG, que sempre isso, quanto mais casos tiver, maior vai ser o número de crescimento até atingir o platô, nós esperamos sim, para os próximos dias, um aumento no número de casos em todo o interior do estado. Por isso que a gente tratou de ter uma base científica com os dias maiores, para a gente poder tratar de retomada gradual daquela parcela da economia que está em isolamento social. Nós vamos ter esse parâmetro no dia 8, mas já é possível afirmar que os próximos dias vão ser de um número intenso de casos em todo o interior do estado. Isso se dá por conta de vários fatores, né? Não dá para negar, talvez, o principal fator, que é o sinal trocado que sempre o presidente da República dá para as pessoas, dizendo que o isolamento social não é a prática indicada para o enfrentamento do coronavírus. O que não é a realidade. Eu vou te passar um dado fundamental, Kaique. Quando a gente chega no início de abril, dia 1º de abril, e a gente representa mais de 70% dos casos do Brasil, e agora, no dia 1º de maio, nós representamos pouco mais de 35%, fica evidente que o isolamento social de São Paulo foi fundamental, né? A nossa curva é fácil de observar, ela sobe, daí consegue ter uma reta, sobe, consegue ter uma reta. Esse tipo de curva deixa muito claro pelos infectologistas que o isolamento foi fundamental para isso. Então, o sinal trocado é um fator. Outro fator que muitas vezes essa curva também é de difícil identificação para o leigo, né? Semana passada, eu ouvi em alguns lugares, tem 3 dias que nós não temos caso novo aqui, nós temos pouco caso novo, e de repente uma alta. Então, o espaço de verificação da incidência do vírus deve ser um pouquinho maior em base científica. Então, a gente leva a informação, e a gente sempre faz isso com base nesse espaçamento, para que as pessoas possam ter claro. Então, eu acho que, nesse momento, a gente conseguir passar o máximo de dados científicos para a população é o que vai fazer melhorar o isolamento social nesse próximo período. Mas, de modo geral, num estado em que não fez o lockdown, o confinamento, nós temos taxas importantes aí de isolamento social, né? Nós temos conseguido, com uma parcela importante da população, fazer esse convencimento, esse debate franco. O índice que vai definir a flexibilização aí nesses setores do comércio vão levar em conta o número de casos, taxa de isolamento, vão levar em conta o número de leitos, vão levar em conta a dispersão do vírus, enfim, tudo o que é necessário para poder avaliar o risco e colocar a região nessa faixa de risco indicada para fazer a flexibilização, né? Então, sem dúvida, o isolamento social vai ter um impacto nessa avaliação. O que fazer nesse momento é avançar nessa conscientização. Acho que está todo mundo vendo. Se antes achavam o mundo agora já está reabrindo, já está retomando, nós tivemos no último dia 25 o pico mundial de número de casos, né? 73 mil casos, e aqui em São Paulo, no último dia 28, o pico, né? 2 dias atrás, o pico de casos do coronavírus, e com certeza nós vamos ter picos maiores ainda, tendo em vista a aceleração que nós estamos. Então, é a conscientização das pessoas de que o isolamento social funcionou em São Paulo, salvou vidas, e deve seguir como uma prática para preservar aqueles que a gente ama, para preservar as pessoas do nosso convívio, para preservar a vida das pessoas. É importante dizer um pouco que segue o mesmo modelo de saúde
que o Estado de São Paulo sempre teve. É o sistema CROSS, um sistema que faz a regulação dos pacientes em todo o Estado de São Paulo, né? A pandemia é continental, mundial, nacional, estadual e regional. Por isso que não dá para fazer a reabertura numa cidade e a cidade vizinha, por exemplo, não participar desse processo, né? Tudo é interligado e assim também é o atendimento dos casos da saúde, sempre foi e continua sendo. Então, existe a possibilidade de uma pessoa de São José dos Campos ser atendida em São Paulo, existe a possibilidade de uma pessoa de uma cidade próxima, de uma região próxima, não sei se São Paulo, mas de uma outra região, regulada pelo CROSS, ser atendida em São José dos Campos, né? Assim funciona o sistema de saúde do Brasil e do Estado de São Paulo. Importante afirmar dentro disso que a orientação, o diálogo, isso tem sido aí o norte do nosso trabalho, né? Nós estamos com prefeitos importantes, cidades importantes, eu venho conversando com ele isso há mais de um mês. Ele, junto com a equipe de infectologistas, aí, de médicos, o próprio vice-prefeito, que se não me engano é médico, a equipe dele toda vem estudando e dentro disso criou um modelo de retomada gradual aí das atividades da economia. Eu quero lembrar aqui que 74% das atividades permaneceram ativas e 26% é o que nós estamos discutindo, que é fundamental para todos nós, o comércio e os serviços. Ele montou um modelo para essa retomada e, dentro disso, a nossa equipe de epidemiologia estadual previa um espaço maior para avaliar essa curva, para avaliar o número de casos em São José e na região, né? Ele previu o espaço até o dia 27, para 27 fazer a retomada, e a gente até o dia 11 de maio, por entender aí que as experiências internacionais e a ciência precisa desse espaçamento maior para identificar o nível de risco que de fato está a cidade e a região e implementar a flexibilização proporcional a isso. Então, a divergência maior foi essa. Acho que o modelo que ele fez é um modelo positivo. Ele cria uma série de recomendações e de obrigações para o comércio que for abrir, e no momento certo, quando for fazer a retomada gradual em São José dos Campos, com certeza o plano municipal terá o seu valor. Deixar aqui a saudação a ele, que faz um grande trabalho em São José. Nós só tivemos essa divergência em torno de quando se fazer, e daí a gente tem que ouvir nossa equipe de epidemiologistas, dialogar e orientar. Nós sempre levamos os dados aqui do Estado, passamos através do diálogo com o próprio doutor Davi Uip, passamos com o nosso time do Comitê de Epidemiologistas, o doutor Carlos Magno Fortaleza, o doutor Júlio Krola, que são dois cientistas. Também tivemos essa semana um diálogo com o próprio governador em torno aí da estratégia de São Paulo, e sempre positivamente, trocando ideias, apresentando os dados de São José dos Campos, também em quais experiências internacionais tem acompanhado e tem visto resultados que ele acha importantes. Enfim, sempre teve diálogo franco, mas sempre manteve aí a posição de São José de querer fazer a reabertura no dia 27, por entender aí com os dados que eles tinham que seria importante aí para o município. E nós aqui também sempre mantivemos a posição de que esse espaçamento seria necessário para poder voltar a partir do dia 11 com o risco adequado à flexibilização que a gente vai fazer. É importante dizer que o nosso comitê de contingenciamento são 16 pessoas, né? Quem lidera o comitê é o Dr. Davi Uip, foi secretário de Saúde do Estado durante 5 anos, é um médico infectologista, se não é o maior infectologista do país, sem sombra de dúvidas, entre os maiores, entre os 3 principais infectologistas do país, conhece a realidade de todo o interior, de toda a cidade. Nós temos o secretário de Saúde do Estado, que foi coordenador do Sírio-Libanês e do Albert Einstein durante muitos anos. Nós temos os cientistas das universidades USP, Unicamp e Unesp, todos eles dentro do nosso comitê de contingenciamento.
Além disso, outros infectologistas, todos aí focados em estudar a pandemia. E a comunidade científica, de modo geral, Kaique, ela dialoga muito. O estudo que sai no mundo todo, eles acompanham diariamente. Eu também agora tenho acompanhado, até essa semana o Dr. Carlos Fortaleza, que foi quem fez esse estudo da Unesp, publicou um modelo matemático sobre de que forma a gente poderia fazer a flexibilização no interior do estado, e outro falando sobre a magnitude que tem o estado de São Paulo e o Brasil, que tem vários países dentro de colocando aí dentro disso uma série de especificidades para fazer o combate ao coronavírus. Então, todos esses estudos externos, eles somam muito, nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo, todas as experiências que acontecem, tratamento científico dentro disso, para tomada de decisões técnicas em torno do tema. Registrar aqui, no último dia, na última vez que o governador fez aí a ampliação da quarentena, Caio, naquela data se falava muito, não sabemos se estamos em aceleração ou se descendência, como é que está isso? E hoje ninguém tem dúvida da aceleração, né? A equipe toda naquele momento falava, estamos em aceleração, não atingimos o pico da pandemia. Então, eles acompanham isso de forma técnica científica, e essa orientação tem sido fundamental para nós. Tanto eu disse aqui, a evidência do achatamento da curva, que foi fundamental para a gente não ter, até agora, o que é sucesso numa estratégia de combate ao coronavírus? Por exemplo, a Nova Zelândia, que teve um baixo número de pessoas infectadas e um baixo número de mortes, né? São Paulo tem crescido esses números, mas a gente não viu até agora gente morrendo nos corredores de hospitais. Então, a estratégia tem sido efetiva, não faltou leito até agora, nós estamos aumentando o número de leitos, estão chegando 3 mil respiradores, e nós temos certeza que ao final disso, nós vamos ter tido o melhor resultado possível. O recado é que nós estamos ainda em um período de muita atenção com o coronavírus, o número de casos tem crescido no mundo, o país já o que faz o maior número de contágio proporcional do mundo, e também é o terceiro em números gerais diários, né? O Brasil está hoje na crista da onda da ascendência do coronavírus. O estado de São Paulo, através do isolamento, conseguiu resultados para salvar vidas. Nós precisamos manter essas práticas, nós vamos seguir até a orientação médica. No próximo dia 11 de maio, nós iremos fazer uma retomada gradual das atividades naqueles locais em que a ciência garantir para nós que esse modelo vai servir, não colocando em risco vidas. Então, nós vamos fazer isso de forma transparente, dialogada com os prefeitos, dialogada com a sociedade, mas calcada na ciência para poder, com responsabilidade, fazer isso. Então, um bom feriado a todos. Fiquem em casa.